Então, meus caríssimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida. Hoje nós vamos, neste início de manhã, refletir um pouco sobre o pecado de escândalo. E a palavra escândalo, às vezes, no nosso uso constante, adquire um sentido que não é aquele sentido próprio dessa palavra. Então, escândalo quer dizer, a pessoa geralmente encara como uma admiração que estranha uma situação. Então, a pessoa ficou escandalizada com uma palavra que outra pessoa disse. Quer dizer, ela teve uma admiração e um estranhamento diante daquilo. Mas o escândalo, no sentido próprio, no sentido do pecado, não é isso. Pode até uma situação assim se constituir uma situação de pecado de escândalo. Pode acontecer, acontece. Mas não é propriamente isso o escândalo. A pessoa não gostou do que ouviu, ficou escandalizada pelo que ouviu. Não é esta admiração, esse estranhamento, mas é algo um pouco mais do que isso. Isso pode até ser um ponto inicial para o que vem depois. Então, o que é escândalo? O sentido etimológico é tropeço, tropeçar. Escandalizar é fazer o outro tropeçar e cair. Feliz aquele que, ao encontrar Cristo, rochedo da nossa salvação, não tropeça, não cai, porque em Cristo é a ocasião de salvação e não de tropeço, de rejeitar Cristo. Ou seja, escandalizar é fazer o outro tropeçar, pecar, de modo especial, pelo mau exemplo. É uma maneira muito corriqueira. As pessoas pecam pelo mau exemplo. Veja a questão do vestuário. Então, se criou uma cultura onde, aqui no Brasil, por exemplo, existe um vestuário culturalmente aceito, e um escandaliza o outro promovendo um determinado vestuário, um determinado jeito de vestir, de modo que ninguém mais consegue sair daquele jeito de se vestir. Calças, roupas coladas, etc. O uso dessas roupas, um diante do outro, faz com que se crie uma cultura, um costume, e um vai escandalizando o outro, fazendo o outro tropeçar, cair e se manter naquele costume, a tal ponto que já não se percebe mais qual o mal, qual o problema dessa roupa. E aí, então se cria uma cultura totalmente oposta aos valores morais da Igreja Católica, os valores, portanto, os valores da moral natural, objetiva. Então, uma das maneiras é o mau exemplo. Outra maneira, convite ao pecado. Os namorados de hoje, como é que eles namoram? Constante solicitação ao pecado. Outra maneira de escândalo. A solicitação para o ato conjugal fora do matrimônio, que triste, é o comum na sociedade. É o que é apregoado nos programas de TV, nos filmes, nas músicas. Isto é escândalo. A exposição direta ou indireta, as roupas, exposição direta, quer dizer, mostrar o corpo mesmo, ou indireta, através das roupas coladas, onde as formas do corpo são expostas. Pela falta de roupas adequadas, com o triste exemplo do que se faz no carnaval brasileiro, de modo especial o carnaval carioca, é escândalo, que leva o outro a pecar.
Uma pessoa que vai a um culto protestante ou uma sessão espírita dá mau exemplo, pecando, pois, por escândalo. A pessoa vai lá no centro espírita, vai a uma igreja protestante, pecado de escândalo. Via de regra, pode haver uma justa razão, mas é rara. O profissional que tem que fazer um trabalho técnico, lá vai fazer o quê? Consertar uma luz, uma coisa, fazer uma coisa, uma situação social que às vezes pode exigir, mas raro, melhor evitar, porque qual a ideia que se dá? A ideia que se dá é que pode vir. Então, melhor mesmo, nas próprias situações, em algumas situações sociais, também dizer não, eu vou gerar um escândalo, tá? Os pais brigando diante dos filhos cometem pecado de escândalo. Os pais brigando diante dos filhos cometem pecado de escândalo. Não porque os filhos vão ficar assustados, novamente. Os que estão ensinando os filhos a quê? Que ideia de casamento os filhos vão ter? O que eles vão reproduzir depois, quando se tornarem adultos? Escândalo. Está, pelo seu exemplo, ensinando o pecado. Para hoje eu não peguei textos de nenhum livro, mesmo do catecismo, consultando os meus arquivos mentais, e escolhi algumas referências bíblicas que falam bem desta questão. Mateus capítulo 18, versículos 1 a 11. Naquela mesma ocasião, aproximaram-se de Jesus os discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino, pô-lo no meio deles e disse: na verdade vos digo que, se não vos converterdes e vos não tornardes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, é a mim que recebe. Porém, o que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço a modo moinho e que o lançassem ao fundo do mar. Que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço a modo moinho e que o lançassem ao fundo do mar. A inocência das crianças, que é constantemente atacada. Mas aí a pessoa pensa: não, mas a criança não tem maldade nenhuma, padre. Ora, a criança, enquanto é criança, primeiramente, ela tem sim as suas maldades. Talvez não tenha as maldades próprias de uma pessoa que amadureceu seu organismo, sua natureza. Mas quando ela encontra esta maturidade, a idade do seu organismo, tudo aquilo que foi plantado antes, a ausência de roupas, a dança as danças mais terríveis que são apresentadas como muito boas, muito animadas, tudo isso depois já vai ter sido preparado na infância. Vai encontrar, olha, a criança se acostumou já ao que ela vai viver como adulto. Não usava roupas adequadas, como adulto não vai saber como usar uma roupa adequada. Não estava acostumado a enfrentar um calorzinho. Quando for adulto, não vai estar disposto a enfrentar um calorzinho. Vai parecer o fogo do inferno. Mas aí que o fogo do inferno vai chegar depois. E amanhã, se não me engano, amanhã eu vou falar um pouco sobre o inferno. E você já tem conhecimento,
já sabem como é o fogo do inferno. Ele é um pouco diferente do fogo que nós temos aqui. Depois eu vou relembrar vocês de qual é a diferença desse fogo. Ele é físico. Ele é físico. Mas o que tem de bom no fogo físico daqui não vai ter lá. Né? Então, não quer passar um calorzinho aqui. Tá? Não precisa também, o menino está lá tão empacotado, né? E passando, não precisa isso. Mas, quer dizer, vai acostumando. Vai acostumando. Não anda de shortinho em casa. Não, nada disso. Nada disso. Às vezes não está tão quente assim. Né? E programas de televisão, a TV em casa, e o menino assistindo a TV, os desenhos animados satânicos que tem na TV, com o que não é satânico, ou pelo menos baseado nas filosofias orientais, estão lá embutidas. Uma ideia de coexistência entre bem e mal, por exemplo, é muito comum nesses desenhos. Então, está lá escandalizando a criança, dizer, não, fica assistindo desenho. Tá? Desenhos aparentemente que as pessoas culturalmente associaram uma coisa, não, é inofensiva. Né? Mas um desenho lá do Pica-Pau, Pica-Pau é exemplo de virtude, por exemplo, um desenho muito conhecido. É o exemplo de tudo que uma pessoa não deve fazer. E o menino está ali dando risada da personagem, implicando, perturbando todo mundo, roubando. Escândalo. Escândalo. Está fazendo. E melhor seria para esse pai, para essa mãe, segundo Nosso Senhor, que se lhe pendurasse ao pescoço a modo moinho ou pedra grande, e que o lançasse ao fundo do mar, para não fazer mais isso, para não proliferar o pecado. Para não proliferar o pecado. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis. Aqui é outra coisa. Ai do mundo por causa dos escândalos. Mas olha, não adianta, não se iluda. Eles são inevitáveis. Não adianta querer, nós estamos neste vale de lágrimas. Então não adianta pintar na própria cabeça o mundo ideal. Ele não existe. O mundo real é este vale de lágrimas. Cada qual deve cuidar para não escandalizar ninguém. Cada pai e mãe de família deve cuidar para na sua casa não escandalizar ninguém, que não haja escândalo dentro de casa, e na medida do possível procurar convencer as pessoas de viver uma vida virtuosa, para que os escândalos não se multipliquem. Eles são inevitáveis, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. A origem. Por isso, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Então precisa pegar esse texto como alguns protestantes, né, muitos protestantes pegam às vezes o texto ao pé da letra, não vai cortar o seu pé, sua mão. A mesma coisa, é melhor que se pendurasse o pescoço a mão do moinho. Não, se cometeu já algum escândalo, não vai pegar uma pedra de moinho e lançar a si mesmo, ou menos ainda as outras pessoas. Olha, você está fazendo escândalo, deixa eu pegar uma pedra aqui e amarrar seu pescoço e jogar lá no fundo do mar. Não precisa fazer ao pé da letra, né? É o modo de falar de Nosso Senhor para chamar a atenção realmente da gente. Então, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um pé ou mão a menos do que tendo duas mãos, dois pés, ser lançado no fogo do inferno. Os namoros de hoje. Olha, se teu namorado, se a tua namorada é causa de queda para ti, arranca e lança longe. Não dê seguimento. É causa de queda.
Que casamento pode vir da falta de castidade? Dom Tomás ontem falava dessa situação, casamento baseado no prazer, no pecado, o demônio vai agir depois. O casamento se baseia no quê? Na oração. Mas o que acontece? Nós somos carregados na nossa mente da cultura do nosso tempo, que não consegue conceber uma ideia santa de casamento. Não consegue. Sempre vai parar isso aí. Corta e lança-o fora de ti. Melhor te entrar na vida. Qual vida? Quer dizer, essa vida terrena, ela não é nada em comparação com aquilo que Dom Tomás falou no início das lições, o único assunto de nossa vida. Vida é a graça de Deus recebida no batismo, que a gente quer que perdure na eternidade, no céu. É melhor entrar no céu com um pé ou mão a menos, depois é restituído, do que tendo 2 mãos e 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandaliza, pega-se muito pelo olhar, arranca-o e lança-o fora de ti. Se não dá para arrancar o olho, arranca a imagem. Ah, padre, eu caio na internet, e o filme. Se o filme é causa de queda, muda o seu lazer. Ora, o que é um filme de cinema? Via de regra, é algo que a pessoa se senta ali e se coloca passiva para o que vier. A prudência mandaria que nós evitássemos assistir filmes, salvo aqueles que realmente são reconhecidamente recomendados. Eu digo que é importante ter cuidado até com certas vidas de santo, porque elas são pintadas conforme a mentalidade do produtor, do diretor. Tem toda uma maneira de compreender aquela vida do santo. Um filme mais contemporâneo tenderá a inculcar certas coisas erradas. Quantas pessoas estão enganadas achando que o Alto da Compadecida é uma coisa católica? E o Alto da Compadecida é uma coisa comunista, anticatólica. E o Alto da Compadecida mostra uma ideia equivocada e maldosa de bispos e de padres. E as pessoas assistem. E elas botam, vamos assistir. Muito cuidado. Se teu olho é causa de queda, arranca. Se não dá para arrancar o olho, arranca a imagem. Redes sociais. O que se faz nas redes sociais? Eu parei. Eu realmente parei. Tinha lá um Google Plus. Parei. Não serve para praticamente nada. Praticamente nada. Grupos no WhatsApp. Começa bem e acaba mal. Acaba no escândalo. Um fala os defeitos do outro. Nunca vi a pessoa falar dos próprios defeitos na rede social. Olha, hoje eu vim contar aqui os meus pecados para vocês. Que ontem eu fiz isso. Não. Olha, o padre fulano fez isso. Olha, o padre fulano falou aquilo. Olha, a Beltrana é assim. Olha, a manga dela sabe. Problemas talvez verdadeiros, mas escândalo.
Uma pessoa que estiver afastada da tradição vê isso, quando ela enxerga isso, ela vai se assustar, ela não está acostumada. Ela vai se assustar e não vai ficar, mas é mesmo isso, as pessoas não estão vivendo a virtude. Pois a pessoa cai, ela está fraca, ela não está preparada, ela não entendeu que a tradição tem a fé correta, mas tem os seres humanos limitados, como lá fora, e escândalo, não é? Se teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois ser lançado no fogo da hiena. Vede, não desprezeis um só destes pequeninos, pois os declaro que os seus anjos dos céus veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha perecido. E nesse tempo de missão, qual é o propósito da missão? Salvar quem já está salvo? Salvar quem já está... Não. Salvar o que a gente está vendo ali na janela das andorinhas. Salvar o que está vendo em Nova Friburgo. Nova Friburgo, o que tem? O que não é modernista está em alguma outra falsa religião. Está no protestantismo, está no esoterismo. É o que eu vejo. Eu vou à cidade quase todo dia. E é o que eu vejo, é o que eu encontro. Então, dar o bom exemplo. Sacerdote andando de batina lá na cidade, lá, vai casa em casa, chegando aqui nas casas, o pessoal todo vestido de qualquer jeito, chega uma pata de batina. Então faz o contrário do escândalo, faz a edificação. Não é? Mas se o padre chegar também lá, de batina, cara de bravo, o outro cai na sua fraqueza, não está preparado. Então, caríssimos, vamos olhar se a nossa atitude é uma atitude que vai ajudar na salvação. Vamos passar a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 13. Ouve-se constantemente dizer que há entre vós fornicação, e tal fornicação, qual nem ainda entre os gentios, tanto que chega a haver quem abusa da mulher do seu próprio pai. E andais ainda inchados. E não tivestes antes pesar, para que fosse tirado dentre vós quem faz tal maldade. Quanto a mim, embora ausente de corpo, mas presente com o Espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que assim procedeu. Olha, esses tempos atrás eu ouvi um certo sacerdote muito importante dizer assim: quem sou eu para julgar? Aqui São Paulo, que não era Papa, ele diz: já julguei como se estivesse presente, porque é a função dele, mas está julgando porque quer a salvação, quer dizer, fazendo um juízo, dizendo qual é a consequência é condenação. Saiam do pecado e evitem, purifiquem esse ambiente. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, congregados vós e o meu Espírito com o poder de nosso Senhor Jesus, seja o tal entregue a Satanás para a morte da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Gloriai-vos sem razão, como as pessoas hoje estão se gloriando no carnaval. A escola de samba que for campeã vai se gloriar.
sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como sois ázimos. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos, pois, a festa não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da perversidade, mas com os ázimos da pureza e da verdade. Com os ázimos da pureza e da verdade. Por carta vos escrevi que não tivesseis comunicação com os fornicadores. Não certamente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou ladrões, ou com os idólatras. De outra sorte, deveríeis sair deste mundo. Não é? Quer dizer, não tem como romper todo e qualquer convívio social. Mas escrevi-vos para que não tenhais comunicação com aquele que, chamando-se irmão, é fornicador, ou avarento, ou adorador de ídolos, ou maldizente, ou dado a embriaguez, ou rapaz. Com este tal, nem comer deveis. Veja o que São Paulo falou, que é importante para este tempo de missão. Vou repetir aqui. Não certamente com os fornicadores deste mundo, que precisam ouvir o anúncio do Evangelho, que precisam dar um passo aqui para dentro da igreja e começar a conhecer a verdade, mas com aquele que já conhece a verdade e que não está vivendo uma vida de acordo com a verdade. Às vezes até tem alguns elementos de uma vida católica, elementos externos, sim, perceptíveis, o vestuário, por exemplo. O vestuário está certo, tá bom, mas lá ocultamente não está vivendo as virtudes que estão anexas a esse tipo de vestuário, tá? Ou, como diz aqui, maldizente. Não tem palavra boa, não tem uma palavra que a gente pode dizer, essa palavra sairia da boca de Nossa Senhora. Quando nós falamos, nós temos que ver se Nossa Senhora poderia falar isso, se São José poderia falar isso. A gente consegue imaginar essas palavras na boca de Nossa Senhora? Que se não, algo está errado aí neste modo de falar. Então, no fundo, nós podemos estar ainda com um vício que precisa ser vencido, está lá oculto por outras virtudes que a gente ainda pratica. A gente olha muito para as virtudes que está praticando. Olha, as virtudes que a gente está praticando são boas, importantes, necessárias, mas não basta praticar muitas virtudes. Precisa praticar todas. Todas aquelas que são possíveis no nosso estado de vida. Todas. Não o grupo que a gente escolheu, de virtudes que a gente escolhe. Não, essas aqui eu estou vivendo. As outras não são tão... Não. Ainda. Porque é porventura a mim que pertence julgar aqueles que estão fora. Não julgais vós aqueles que estão dentro. Porque aqueles que estão fora, Deus os julgará. Mas aqui é nosso dever trazê-los para dentro, não para eles permanecerem como estão. Se permanecem como estão, pode estar dentro de um prédio, dentro de uma igreja física, mas não pertencem à igreja. Estão nos seus pecados, estão na sua morte espiritual. Tirai do meio de vós o mal. Qual mal? Fornicador, avarento. É inconcebível ouvir dizer, um mosteiro passa necessidade, dominicanos passando necessidade. É inconcebível. Tirai o avarento. Se cada padre, como é que vamos fazer? Olha, vamos começar aos pouquinhos, né? Vamos ajudar São Paulo aqui a
se ele estivesse aqui, vou ajudar ele a concretizar a ideia que ele tem de um pessoal que vive o que é correto mesmo. Cada um começa a tirar de si. Tire o avarento de si mesmo. Tire o maledicente de si mesmo. Não é? Se todos que já estão fazendo isso, aí nem vai precisar se preocupar com o pecado do outro. Nem vai. Onde vou tirar isso, padre? O sacramento da penitência. Aqui tem 3 padres para atender. Tira logo, tira logo. E se eu voltar, padre? Confesso de novo. Confesso de novo. É que as pessoas têm a ideia de que o padre não sabe que ela é pecadora, né? Que elas são pecadoras. O padre deve achar que eu sou. Não! O padre não acha que você é santo. O padre nem sabe. E quando ele sabe que não é santo. Né? Então, vá lá, com confiança. Com confiança. Tá? E assim, as pessoas com essas virtudes vão fazer o contrário do escândalo. Né? Agora, nas missões mesmo, aí puxou um assunto que era um assunto mais aprofundado. Questão de crise na igreja e tal, uma pessoa falou. Eu poderia dizer, o pessoal aqui está cru de tudo, vamos mudar de outro assunto. Eu cortaria outra pessoa que estava falando e geraria um escândalo. Olha, eles vieram aqui, mas nem eles se entendem. Nem eles se entendem. Não, um jeitinho, conhecemos o assunto, continuando no assunto. Mas, então assim, a gente tem que pensar, tem muita gente precisando da salvação. Deus me concedeu a graça de estar na tradição. Que predileção de Deus. Por que Deus quis fazer isso? Porque Ele quis. Não tem outra explicação. Ele quis. Querido nosso Senhor, Deus escolheu Nossa Senhora. Porque Ele quis. Porque Ele quis. E se eu percebi que é bom o que Deus me ofereceu, é normal que eu queira oferecer aos outros, partilhar aquilo que Ele ofereceu, partilhar a tradição, o catolicismo. Capítulo 8 da mesma carta aos Coríntios, versículos 7 a 13. Mas nem em todos há a ciência, porque alguns, conservando ainda o seu antigo modo de considerar o ídolo, comem como do sacrificado a ídolo, e a consciência destes, estando enferma, fica contaminada. Um alimento não é coisa que nos torna recomendáveis a Deus, visto que nem comendo teremos a mais alguma coisa, nem teremos alguma coisa a menos não comendo. Os judeus tinham um monte de prescrições externas com relação a comida, bebida, datas. Nós também as temos, mas estas questões são secundárias. São secundárias, elas são colocadas em função da fé. Muitas delas são normas disciplinares, instituídas pela igreja, em função da fé. Mas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na doutrina que Ele ensinou aos apóstolos, que os apóstolos transmitidos chegou até nós, isto é o fundamental. Crer e praticar aquilo que nosso Senhor quer, isso é fundamental. Mas veja que esta liberdade que tens não se torna ocasião de queda para os fracos. E é aí que vai a questão. Uma coisa pode ser lícita, uma coisa pode não ser pecado. E pode ser que eu tenha que renunciar a algo lícito para não escandalizar o outro. Algo lícito para não escandalizar o outro. Por quê? Porque o outro está fraco e eu tenho responsabilidade, cada um de nós tem responsabilidade pelo outro.
Se eu sei que o outro está fraco, eu sei que a pessoa está à beira do abismo, eu vou jogar ela ainda para baixo? Prestar contas a Deus. Prestar contas a Deus. Porque se algum vir o que tem ciência estar à mesa no tempo idolátrico, porventura com a sua consciência que está enferma, não se animará a comer da carne sacrificada aos ídolos, que julga ser impura? Por que ele julga ser impura? Porque ele acha que os ídolos existem, são verdadeiros deuses. Quando na realidade há um só Deus verdadeiro. E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual morreu Cristo. E deste modo, pecando contra os irmãos e ofendendo a sua débil consciência, pecais contra Cristo. Pecais contra Cristo. Pequei contra o irmão. Pecou contra Cristo, do qual ele é membro. Pelo que se um alimento serve de escândalo ao meu irmão, nunca jamais comerei carne. Veja, não precisa parar de comer carne, não. Novamente, se for uma situação de escândalo, como era naquele templo de São Paulo, onde havia sacrifícios públicos que todo mundo comia, não é? Vamos dar um exemplo, lá na Bahia tem o Caruru São Cosme e Damião. Só que o Cosme e Damião deles é outro. Tá? Se eu sei que aquela casa ali, o Caruru deles é oferecido, sei lá se algum baiano vai ouvir esta pregação, mas se eu sei que aquele Caruru é oferecido lá para os orixás, embora eu saiba que há um Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, eu não vou lá. Preciso deixar de comer caruru. Mas não vai comer aquele que se sabe que é oferecido, né, para o orixá. Quem não sabe o que é o caruru, uma comida, acho que feita de quiabo, iguaria baiana. Então, ter esse cuidado. É lícito comer caruru? Lícito comer caruru. Mas se o outro está pensando que eu estou comendo a coisa oferecida aos demônios, não vou comer. Não vou escandalizar o irmão. Não vou dar a ele a margem de dizer, não, até o padre faz, até o fulano que é da igreja faz. Por que eu não posso também? Fulano da tradição, ele assiste lá a TV na casa dele. Por que eu não posso assistir? Não tem essas perguntas? Fulano é lá da igreja, mas ele faz isso e aquilo. Por que eu não posso fazer também? É isso que vai estar na mente da pessoa fraca. Às vezes é uma coisa lícita. Não é uma coisa de pegar, mas é uma coisa que vai fazer o outro que está fraco cair. Vai gerar um escândalo. Devemos externar uma aparência santa. E aqui eu coloquei entre parênteses, sem afetação. Desculpe, mas a afetação gera escândalo. O que é a afetação? A pessoa, ela tem uma postura rígida, o corpo é rígido, as genuflexões rígidas, parece soldado, ou a pessoa entorta a cabeça, entende? Não. Isso não é tradição. Isso escandaliza a pessoa que vê a outra assim, ela estranha, mas que pessoa esquisita, não é natural, é forçado, não brotou da vida de oração dela, ela quer se mostrar, ela quer aparecer santa. Ela não quer ter uma aparência santa, edificante. Como é que nós concebemos Nossa Senhora nos seus dias terrenos? Claro que agora na glória
Esta glória é manifestada quando ela aparece, não é? Dando aqueles ensinamentos que são úteis para os filhos e filhas dela, para toda a humanidade, que se salve. Mas na sua vida terrena, como era a modéstia de Nossa Senhora, sem afetação, sem afetação, sem afetação, humilde, sem vaidade. Na afetação existe uma vaidade. Que tipo de orgulho é o pior orgulho? Espiritual. E que tipo de vaidade pior que a espiritual? Onde a glória vem para nós e não para Deus. Então não é este o caminho, mas na simplicidade usar aquilo que é dito para um porte modesto, lá em frente à capela do mosteiro, por lá tem uma indicação de vestes. Colocar em prática aquilo, com simplicidade, não para ostentar, não é? Mas de modo muito tranquilo, natural. Então a pessoa vai vendo aquele jeito de vestir com um jeito também de ser modesto, equilibrado. A pessoa vai depois pensar, a pessoa que não está vivendo aquilo vai dizer: nossa, essa pessoa veio aqui, vê essa senhora de saia, uma roupa bem composta, e que pessoa simples, agradável, me tratou com tanto respeito. Ela vai querer ser igual, ela vai querer imitar o bom exemplo, não é? Vai querer imitar. Não é verdade que, mas não todos, mas muitas vezes eu já encontrei senhoras protestantes, também com a saia, também com uma roupa diferente, mas uma cara assim, parece que vai acabar com todo mundo. Então, mas eu queria que não acontecesse também com católicos. Queria. Então, cuidado, porque aquela pessoa que está na fraqueza, Nosso Senhor morreu na cruz por ela. Então, ela não pode ser perdida. Ela tem que ser resgatada. Como nós ouvimos ontem, que estava aqui, ouviu na parábola do filho pródigo, da moeda perdida, da ovelha perdida. Tá? Devemos esperar uma aparência santa sem afetação aos olhos dos outros, não para a nossa vaidade, mas para que nosso exemplo motive os fracos à virtude e não às suas fraquezas. Se sei que tenho um amigo, outro exemplo, eu sei que eu tenho um amigo alcoólatra. Eu sei que ele tem dificuldade com isso. Por que eu vou tomar bebida alcoólica diante dele? É lícito tomar bebida alcoólica? É lícito. A Eucaristia, matéria do sacramento, bebida alcoólica, vinho. É lícito. É lícito uma família ter um vinho à mesa? É lícito tomar uma cerveja? É lícito, moderadamente. Mas se eu sei que ali eu tenho alguém que a fraqueza dele é essa, por que eu não posso renunciar a isso que é lícito, ao invés de escandalizar o outro? Eu não vou edificar o outro mostrando que é lícito beber, se o outro tem um problema com isso. Eu vou estar apenas escandalizando o outro, e Nosso Senhor não vai estar contente, e Nosso Senhor vai cobrar no juízo final. Vai cobrar. Então vamos evitar isso, porque certamente nenhum de nós quer desagradar a Nosso Senhor. Todos nós queremos agradar a Ele. Queremos agradar a Ele, então queremos que o maior número de almas o encontrem e vão para o céu. Receba a salvação, se converta. Assim como nós recebemos a graça de encontrar esse caminho da verdade, que é o caminho da tradição. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebido.
Uhum.